Jesus, neste culto que nós vamos iniciando a partir de agora. Culto a Deus, Deus Todo-Poderoso, único, Deus que criou tudo, todas as coisas são criadas por Deus. Deus que é tão bom, Deus que é boníssimo, Deus que cuida de nós. A gente não entende nada. Nós somos, até a nossa mente, ela é maculada pelo pecado que reina neste mundo. Mas Deus é bom. Deus cuida, guarda e vai vir nos buscar. Dia desses, o mundo vai sentir a nossa falta. Haverá choro, haverá gritos, lágrimas. Homens e mulheres desmaiarão, mas nada disso mais vai adiantar. Eu clamo, Senhor, apesar de tudo, eu clamo pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Peço que o Senhor derrame sobre nós toda a Tua graça. Peço que o Senhor fale conosco hoje também, que nós vamos encerrar, mas vamos encerrar aprendendo sobre o problema do mal. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos um pouco mais as coisas para passarmos por este mundo com um propósito real de vida, não um propósito que o mundo impõe a cada um de nós, propósito de ser bem-sucedido, propósito de se realizar, não, propósito do nosso Senhor para cada um de nós. Fala conosco. Tua palavra está aqui. Dá-me graça, dá-me sabedoria. Uma fagulhazinha, pequenininha, da luz da Tua glória sobre nós é suficiente. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui em Isaías 45:7, porque hoje nós vamos encerrar este assunto que a gente trouxe ontem, que é o problema do mal. Eu não sei, mas eu aprendi muito, entendi um pouco mais, e hoje eu vou entender um pouquinho mais, com certeza. Espero que vocês também entendam sobre o mal, sobre os erros que nós cometemos. A gente falou ontem que no frigir dos ovos, Deus criou o mal, né? Porque
Ele não criou o mal em si, mas ele criou o ser humano que se entrega ao mal. E tem um exemplo aqui, para você entender isso melhor, irmão, irmã. O mal é a corrupção das boas coisas que Deus criou. Você quer ver só que exemplo legal para você entender o mal? Como é que funciona essa coisa do mal? Você compra um carro 0 km numa agência de carros. Depois de um tempo, esse carro começa a apresentar ferrugem. O carro foi feito com ferrugem? O carro foi vendido com ferrugem? Não. A ferrugem se instalou no carro. Isso é o mal. O carro foi feito perfeito. Mas ela acabou se instalando ali no mal. Um outro exemplo para você entender. Você planta uma árvore. Aquela árvore linda, bonita. A gente tem visto aí, né, esses temporais, agora é época de temporal. Árvore que cai aqui, cai ali, cai acolá. Ninguém planta uma árvore oca. A árvore é plantada saudável, só que com o tempo ela apodrece, ela fica oca. E ela cai, o vento acaba derrubando essa árvore. Assim é o mal. O mal não é algo que existe em si. O mal existe somente em companhia de uma outra coisa. Nunca sozinho. Nunca sozinho. Tem sempre uma outra coisa acompanhando para que o mal venha a existir. A gente precisa saber disso. Senão a gente vive que nem, sabe, um fala uma coisa ali, outro fala outra coisa ali, outro coloca a mão, diz que vai ungir, e as pessoas vão acreditando em tudo. Tem coisas que não atrapalham, mas quando a gente acredita em tudo, nós vamos acreditar naquilo que atrapalha também. Agora, eu tenho certeza que você já pensou nisso. Por que Deus, na sua onipotência, não destrói o mal? Você nunca pensou nisso? Por que Deus não destrói o mal? Ele pode tudo. Simples, né? Vai lá, destrói o mal, acaba tudo. Mas nós vamos a um entendimento, a algo mais profundo. Mesmo o único ser onipotente que é Deus, em todo o universo, ele não é capaz, exatamente, Edgar, ele não é capaz, não por incapacidade, mas por moral, por respeito, por princípios, ele não é capaz de fazer qualquer coisa que mude a tendência humana. E ser mal é tendência humana. Deus jamais forçaria. Olha, eu falo toda hora isso, tem gente que não
concorda, mas faz parte. Ninguém é obrigado a concordar. Eu fico triste, às vezes, quando as pessoas não concordam e não pensam, ou não concordam e não discutem o assunto. Eu digo, Deus não força ninguém. Essa história, eu estava andando e Deus me fez entrar aqui, sair daqui. Isso não é verdade. Deus jamais vai forçar as pessoas a fazerem algo que Ele quer. Deus jamais vai forçar o ser humano a escolherem, que não seja de maneira livre, o bem. Porque qualquer liberdade que é forçada, olha só, qualquer liberdade que é forçada, ela é contradição, ela é contraditória à palavra de Deus. A palavra de Deus força, manda você fazer alguma coisa. A gente, eu andei pedindo ajuda aí esses dias e agradeço a Deus muito por algumas pessoas que entenderam a nossa necessidade. Mas e quem não entendeu? Deus não força nada. Porque qualquer coisa forçada é contrária à palavra de Deus. Por exemplo, eu digo aqui, não há nenhuma obrigatoriedade na Bíblia. Para a igreja, não. O dízimo é obrigado. Me mostra uma passagem, uma só. Eu vivo falando isso, que exista a obrigatoriedade do dízimo para a igreja. Jesus falando, ou qualquer apóstolo, não tem. Porque nada na Bíblia é forçado. Então, levando isso em consideração, Deus não vai destruir literalmente todo o mal, nem acabar com a liberdade do homem de fazer aquilo que ele quer. O que você quer fazer? Você quer fazer? Faça. Porque a única maneira que eu vejo, pelo menos, de destruir o mal seria destruir o bem da liberdade que o homem tem. É claro, eu não sou Deus, não há nem, eu sou um nada. Mas eu não vejo outra forma. Como é que Deus destruiria o mal sem destruir a liberdade do homem? Teria que destruir essa liberdade. Então, mesmo assim, apesar de Deus não acabar com o mal, Deus nos ensina que Ele pode e Ele vai fazer isso, Ele vai derrotar o mal. E Ele vai derrotar o mal preservando a liberdade do ser humano. E Deus é perfeito. Você pode não concordar. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, o mal não pode ser destruído sem que a liberdade do ser humano seja destruída também. Mas Deus, na sua perfeição, o que ele vai fazer? Ele vai derrotar
Deus tem, irmão, irmã, uma determinação para tudo, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, o caso desse helicóptero, né, que está desaparecido há 9, 10 dias. Tenho acompanhado o caso desse garotinho do Rio, acho que é Edson Davi, que está lá desaparecido também há alguns dias. Eu tenho pedido para Deus na minha oração, né, que isso seja resolvido, que essa máquina seja localizada, ou as pessoas vivas ou mortas, porque eu fico imaginando a família, né? A família dessas pessoas, fico imaginando o pai, a mãe desse garotinho que está desaparecido, ninguém acha, ninguém sabe o que aconteceu. Então eu peço, Senhor, ou que encontrem o garoto bem e ele volta, ou que encontrem o menino morto, mas que seja encontrado para que isso, né? Mas eu entendo, eu peço, porque Deus me dá essa liberdade de pedir. Mas eu sei que em tudo tem um propósito de Deus. Até nas coisas ruins, até no mal, tem um bom propósito de Deus. Eu não consigo ver, vocês me perdoem. Eu não consigo ver, mas que tem, eu sei que tem. Existia um grande homem de Deus, C.S. Lewis, né? Ele dizia que, isso tem escrito, aí vocês acham na internet, que a dor é o megafone de Deus para divertir o mundo moralmente surdo. A dor. O que é? Não é só dor física, né? São as desgraças, guerra, terra. É Deus com um megafone falando, olha, está tudo errado. O homem muda. Então existe uma finalidade. Tudo, Deus, nada acontece sem que haja finalidade. Certamente Deus tinha um bom propósito, coisa interessante. Presta atenção nisso, porque isso te ajuda a crescer. E me ajuda também, claro, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nosso Senhor criou a água, não é? Por que Deus criou a água? Porque a água sustenta a vida. Mas é na água que as pessoas são afogadas. Então, o subproduto da água, o subproduto maligno da água, são os afogamentos, as enchentes. Mas a água foi criada por Deus. Então não quer dizer que, mas então o afogamento tem um propósito. Nem todo afogamento tem um propósito, mas pode ser que haja um propósito, apesar da água ter sido criada por Deus. Deus não criou a água para o homem se afogar. Claro que não. Muita coisa, mas muita coisa teria sido perdida, coisas de Deus, se Deus não permitisse que o mal existisse. Se Deus não permite a existência do mal, muita coisa teria se perdido.
Isso não quer dizer, irmão, que este mundo seja a melhor coisa, mas é a melhor coisa possível para que o homem tenha liberdade. E Deus tem objetivos supremos. A gente precisa entender isso quando a gente começa a falar sobre o mal, não sei o quê. O mal pode ser evitado. Né? Aquelas pessoas que pensam muito, questionam muito, como eu, por exemplo, questiono muito. Eu questiono. Muito, já fui muito mais questionador. Eu era o tipo de sujeito chato. Mas você pode estar pensando assim: se Deus, na sua onisciência, sabia que ele, obviamente sabia, que ele iria criar o mundo e que o mal iria acontecer neste mundo, por que ele criou o mundo? Deus não poderia ter criado um mundo onde o pecado não pudesse acontecer? Um mundo onde o pecado não ocorresse? E que todos, no final, fossem salvos? O que a gente precisa entender, queridos irmãos e queridas irmãs, só que esse papo que a gente está tendo aqui desde ontem, e isso eu não estou falando para você para tocar trombeta, não, não é. É para você ver que a gente não fica, sabe, na superfície da Bíblia, a gente dá umas mergulhadas e como nesta conversa que a gente está tendo desde ontem sobre o mal, a gente mergulha fundo. Deus não precisa fazer o melhor. O conceito de Deus é que ele faz o que é bom. Se Deus, eu vou criar esse mundo, mas o pecado vai surgir neste mundo, o mal vai surgir, então não vou criar o mundo. Ele é Deus, ele não é ser humano. O ser humano faz assim. E a gente quer que Deus haja com a gente como um ser humano. Se Deus não tivesse criado o mundo, nada poderia ser melhor do que o mundo. Porque nada pode ser melhor do que alguma coisa. A coisa não existe, como é que aquilo é melhor? Aquilo não existe, se o mundo não existisse, como é que a gente poderia dizer que não existir é melhor do que existir? Nós só podemos falar quando algo existe. E Deus é a suprema sabedoria. Você está me entendendo? Não sei, parece isso aqui é fundo que a gente está mergulhando, hein? Você não vai ouvir isso em púlpito de igreja nenhuma. Aliás, nem a palavra de Deus assim, rasteira, eles estão pregando, né? Quanto mais um mergulho desse. Um mundo livre onde ninguém peca, ou um mundo livre onde todos pecam e depois são salvos, é concebível. Mas não é atingível.
Deixa eu refazer essa frase que eu acho que eu não fiz ela bem feita. Um mundo onde ninguém peca, ou mesmo um mundo onde todos pecam e depois são salvos, não existe. Mas é atingível, não por todos, mas por nós cristãos. Por quê? Porque num lugar onde todos são livres para fazer o que nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Sempre é possível que alguém se recuse a fazer aquilo que é bom, prefira fazer aquilo que é mal. É isso que acontece no nosso mundo. E está aumentando, quando a gente fala, olha, não, todo dia são coisas, gente assaltando, matando, estuprando, violentando, roubando, corrompendo, porque mais pessoas estão optando, porque são livres para fazê-lo, por aquilo que é mal. Elas optam pelo mal. Algumas acabam sofrendo as consequências, mas num país onde, né, só existem pessoas brancas, azuis, amarelas e vermelhas, me parece que existe alguém que é mais que é um vermelho mais forte, né? Um vermelho mais vivo. Então tem privilégios. É coisa do mundo, não adianta. E outra coisa que derruba um monte de pensamento. Se Deus não permitisse o mal, como é que a gente ia então ver as virtudes, as coisas boas? Não tem o mal, qual seria o nosso parâmetro? Por que a gente lutaria para não pecar? Não tem o mal, não tem o pecado. Deus é perfeito. O mal não é legal, não é bom para ninguém, mas ele é necessário. Assim como a ferrugem no carro. Porque se o carro não ficar velho, não estragar, as montadoras param de fabricar. Se as árvores não ficarem ocas e não morrerem, não caírem, esse mundo só vai ter árvore. Não há como, irmãos e irmãs, experimentar a alegria de poder perdoar ou ser perdoado sem que exista queda no pecado. Se não existir o mal, você não vai precisar perdoar ninguém, você não vai exercer o perdão. Se não existir o mal, você não vai fazer nada errado e você não vai se aproximar do Deus eterno para pedir perdão para Ele, reconhecendo o que você fez de errado. Deus é perfeito. Não adianta ficar inventando história. Não adianta ficar muitas vezes filosofando só. Nós cristãos sabemos da realidade do mal. Nós precisamos entender isso, conhecer isso, né? E saber que ele tem uma limitação.
Nós cristãos precisamos entender isso, reconhecer isso e termos graça do Senhor o suficiente para evitar o mal. Nem a gente falou aí semana passada, né? Colocamos uma questão aí da inteligência artificial, né? A IA. Eu não afirmei nada, eu coloquei aqui uma questão. Mas nem a inteligência artificial pode demonstrar um mundo alternativo melhor do que o mundo proposto pelo cristianismo, do que o mundo proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, que nós não podemos nos esquecer disso, hein? Deus ainda não terminou a sua obra. Deus continua com a sua boa obra em mim. Deus não terminou ainda, eu estou vivo. Deus ainda está trabalhando em mim. A Bíblia Sagrada, quando a gente combate aqui essas igrejas denominacionais, quando a gente combate a mentira, seitas, e tem gente que fala, ele está falando mal da igreja, esse assunto está falando. Eu não estou falando mal, estou pregando a Bíblia. Você sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, né? A única coisa que ela promete para nós, tudo o que for diferente disso é mentira. Porque é simples assim. Tudo que for diferente disso que eu vou falar agora é mentira. Qualquer leitor da Bíblia, as pessoas acreditam porque elas não leem a Bíblia, né? Mas se a pessoa começar, a pessoa que está nesse pentecostalismo, neopentecostalismo, se a pessoa começar a ler a Bíblia, não vai participar daquelas coisas lá. Porque ela vai falar, mas peraí, será que Pedro fez isso? Mas peraí, será que Paulo rodou? É só ler. As pessoas não leem. Elas só leem aquilo que o sujeito aponta lá na igreja para pregar a mentira que ele prega. Mas a única coisa que a Bíblia Sagrada promete é que nós vamos para um lugar melhor. Que esse lugar melhor será alcançado pelos cristãos. É a única coisa. Não há. Tudo que é diferente disso é mal, é mentira, é exagero. A única coisa que a Bíblia promete para a gente é que a fé do crente, né? Crente hoje é uma palavra meia que não se usa muito, né? Mas a fé do cristão é que este mundo melhor só é alcançado ou só será alcançado através da fé cristã. Este mundo melhor só é atingível através da fé cristã verdadeira. Porque existe uma fé cristã falsa, mentirosa.
Existe uma fé cristã que é cheia de regras, coisas que a própria Bíblia não trata. Essa gente começa a tratar. Por quê? Você deve estar pensando, por que Deus não manda um negócio? Porque nós temos livre-arbítrio. Existe aquele que mente e existe aquele que acredita no mentiroso. Por que as pessoas caem em golpes? E ninguém está livre, hein? Né? Os golpes são cada vez mais elaborados. Tal. Porque ela tem a possibilidade de crer ou não, de saber ou não. Eu não sei nem quantas pessoas nós estamos aqui agora. São pessoas que estão aprendendo sobre um assunto que é tratado de uma maneira leviana. O mal. Porque o mal, porque é mal, porque. Não, o mal é isso aqui que nós tratamos desde ontem. O mal é necessário para que a gente saiba aquilo que é bom. Mas isso, não sei o quê. Analisa. Estude. Não estou dizendo para você concordar. Não, eu nunca peço para você concordar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós estamos aqui, ó. Nós pegamos Isaías 45, 7. Né? Eu formo a luz, crio as trevas e faço a paz. Eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E nos ativemos aqui em eu crio o mal. Oh, mas Deus, Aí a gente vai ver por que ele escreveu isso, por que ele falou isso. E a gente começa a entender a palavra de Deus de uma forma diferente. A nossa frente começa as coisas a ficarem mais claras, mais iluminadas. A gente começa a sair daquele quadradinho, daquele vidrinho, daquela caixinha, daquela casinha que impuseram para a gente. A gente começa a nossa mente, olha, é verdade, se não existisse o mal, eu nunca pecaria. Ninguém nunca pecaria. Eu não precisaria perdoar ninguém. Eu nunca pecaria, eu não precisaria pedir perdão para Deus. Eu não teria relacionamento com Deus. Oh, Senhor, quero te louvar, te agradecer. É claro, Senhor, eu sou falho, às vezes eu não consigo explicar direito, falar corretamente. Eu peço perdão, que o Senhor dê entendimento a todos nós. Né? O Senhor não pode ser criticado, não tem como. Quem somos nós para criticar o Rei da Glória? Só na ignorância nossa que nós seres humanos, podemos criticar. Mas eu não quero, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, eu quero dizer, Senhor, grato por tudo isso que eu pude entender aqui nesse estudo. Grato porque eu pude, crescer um pouco mais, né? Entender o que é liberdade. Por que Deus nos fez livres? E permanecemos livres pela graça e compaixão e sabedoria de Deus. Continua, Senhor, falando conosco. Esta é minha oração, por mim e por todos os meus queridíssimos irmãos e irmãs, sempre no santo nome do Cristo Jesus. Amém.